Boa tarde, pessoal. Hoje é 27 de maio de 2021. Nós estamos aqui para a gente avançar no nosso encontro, com mais dois parágrafos fantásticos. Eu acho que são parágrafos que eu acho bem importantes, porque que mapeiam várias temáticas, inaugurando o quinto capítulo, que é o Ser em como tal. Ser em como tal, quinto capítulo. E dentro desse contexto, a gente vai ter a facilitação generosa da Suelen. Lembrando que no chat aqui a gente está tendo os formulários do balanço de meia jornada, né, do nosso encontro. Eu vou disponibilizar para quem está offline, síncrono, eu vou colocar esse link do formulário no cabeçalho do upload que eu vou fazer hoje, tá? Então, se você está assíncrono, por favor, acesse o formulário para fazer a sua avaliação, colaborar com o desenvolvimento desse projeto, tá? Sem mais delongas, conosco a magistral apresentação da Sueli. Bom, pessoal, aqui na apresentação, no parágrafo, inicia-se a caracterização do objeto como algo provisório. Ou seja, Heidegger, nesse sentido, ele entende o objeto como algo que não é fixo, imutável, mas algo que é proporcional ao campo, à forma que ele está sendo observado, analisado, ao seu espaço de compreensão. Nesse sentido, ele propõe a dialética do ser com o ente, que seria um não fica longe do outro, mas é uma união. Um não consegue se proporcionar, se dar o fenômeno da vida, do ser com o outro, do ser no mundo, sem o outro. E aí ele começa a propor para nós, nessa investigação, esse sentido de como o ser percebe o mundo, como o ser realiza essa apropriação do que é si mesmo, do que é o outro, do que é o mundo. E também no sentido de que o que passa a ser do ser como o que a gente apresenta na realidade objetiva, e o ser no sentido dessa essência do homem. Deixa eu ver aqui o que mais. Ele também faz uma crítica à ontologia, que a ontologia seria um saber que, diferentemente do que se propõe como o sentido da palavra, seria uma ontologia voltada ao indivíduo, não como uma forma ampla de compreensão desse indivíduo, mas no sentido de contemplá-lo por um todo. Faz a equiparação do aqui e do agora, como a realidade se propõe para nós, e como na Fenô, esse campo de observação do sujeito não é algo que é colocado distanciado, mas como no aqui e no agora, como a gente, principalmente no sentido dessa compreensão de como as coisas se dão, a gente só vai conseguir entender o que é o outro quando a gente se permite vivenciar essa experiência do aqui e do agora, do que faz sentido para o outro. Pode passar, Karim, por favor. Ele fala também do que está aparente. Aí acho que nesse capítulo que eu avancei um pouco mais do que eu deveria, porque aí já pega para além do que eram os trechos que eram propostos.
que ele fala justamente sobre esse sentido de aparência como algo que está contido no fenômeno, porém não se trata do fenômeno, ele nunca poderá ser o fenômeno em si. E aí, como acontece essa dinâmica do ser em momentos que ele se apropria e como ele coloca também o impróprio a ele, mas como, é, ainda sendo próprio ou impróprio, fazem parte do ser. E como acontece essa questão da aparência, no sentido de que, em alguns determinados momentos, o fenômeno em si trata de demonstrar alguns traços do que seria o pressuposto dessa aparência, o que pode ser um traço dessa investigação do que é o ser, do que está contido no ser, e o que de fato se revela quanto fenômeno, se mostra no sentido de estar à luz, e o que não, que está encoberto, mas que também pode ser um indício de um fenômeno, que, no entanto, apesar de não estar, confesso, revelado, mas de alguma forma ele se denuncia. Aí ele entra no conceito da fenomenologia como uma ciência de estar com, do sentido de não poder ser uma ciência que se coloca distante do fenômeno, mas que se vivencia como a experiência da existência, de estar lançado ao mundo, as possibilidades da angústia existencial. E aí ele trata do conceito de fenômenos da doença, que seriam, no caso, perturbações. Essas perturbações se mostram nesse sentido, nesse conceito de aparência, como algo que não é um fenômeno, não está inerente ao sujeito, mas impede que ele se revele como ele mesmo, como algo que faz parte do seu ente. E esse encobrimento dessa parte do sujeito traz essa perturbação. Sim, Só, e aí, pode falar. Suelen, só para a gente se orientar aqui, esses trechos são referentes a quais parágrafos? 27 e 28. Eu estou aqui as pessoas estão colocando aqui no chat, né? Bom, Deixa eu. acaba a explicação, depois a gente. Eu estou no A último gente parágrafo aqui. ok, tá. Aí, só para finalizar, existe a equipateira, ele faz essa comparação, no sentido do que está aparente de ser sem ele mesmo. É como se o que tivesse aparente não se mostrasse como fenômeno, mas estivesse contido no sentido do fenômeno. Então, ele não, como se ele não tivesse um envolto, ele é só a essência. Foram essas partes que eu li, e aí eu envio para vocês o fichamento. Muito bom, Sueli, tua dedicação. Aí a gente vai checar aqui com o coletivo, né, gente? Eu estou aqui Tá. com. Obrigado, achei que foi. A tua dedicação foi evidente, né? Só que só vamos sintonizar aqui, gente. Eu estou olhando aqui na tabela de facilitação, é 28 e 29 que está, né? Então, que estratégia que a gente tem, gente? Porque a gente pode, além de debater o que a Suelen trouxe, a gente pode, às vezes, se debruçar, né, nesse outro, no que estava no quadro, né? Como é que vocês veem isso? Engraçado Danilo, que no, deixa. no início da apresentação do Sueli, eu li que estava escrito 28 e 29. Mas não foi, gente? É isso? Eu confundi a parte do texto? Eu acho que aqui fala de disposição, de humor, entendeu? Acho que
Você pôs 27, 28? Acho que é 28 e 29. Eu tinha visto que estava 27 e 28 também, tanto na data de hoje como na da semana que vem. Tava o mesmo parágrafo. Peraí, deixa eu ver. Então, porque eu olhei na tabela de facilitador para fazer o cronograma que eu mandei na sexta. E na sexta eu até olhei aqui para ver se eu não tinha mandado errado. Mas na sexta eu mandei 28 e 29. É. Tô aqui, ó. Se quiser o projeto pra gente. Só não tem problema, gente. Isso daí acontece, faz parte do trabalho online, enfim. Ah, mas o 28 a gente não tinha falado também, né? Só o 27. Então, acho que... Como é que vocês querem? Vocês querem... Porque a Suelen fez a facilitação dela maravilhosa, né? Compondo com 28, enfim, e tem o 29, que a gente pode debater o que a Suelen já trouxe. Quero só agradecer, sou todo agradecimento em nome do nosso coletivo, tá, Suelen? E só para checar, gente, o que eu olhei na tabela hoje era 28 e 29, que eu fiz. Estou procurando aqui também. Acho que eu fiz errado mesmo, gente. Imagina, querido. A gente é grupo. Somos uma comunidade. Imagina. Isso daí, aqui é encontro. Entendeu? Imagina. É um abração, gente. Se a gente tivesse numa sala de aula, a gente estava se abraçando, tá bom? Vamos mandar uma energia de abraço. Mas por isso que a palavra é facilitação. Alguém gostaria de colocar o seu olhar, compondo com o que a Suelen falou e agregando mais algum olhar, entendeu? Facilitador é isso. A Suelen fez o papel dela de facilitação fantástico. No e-mail veio 28 e 29. Alguém quer compor? Só vai agregar. O que a Suelen fez só agregou. Né? Inclusive, ela abordou o 28. É um parágrafo que são 4 páginas. E que eu socializei o meu fichamento para vocês. Então, gente... Então, ninguém pode dizer que não tem material. O aqui e o lá só são possíveis em um aí, mediante a abertura da espacialidade. Se vocês quiserem, eu posso fazer a minha leitura de alguém que fez uma aproximação, entendeu? Para isso é que meu papel de coordenador do grupo, enfim, né? É claro que eu não preparei assim material com carinho que a Sueli preparou, né? Mas vocês querem que eu possa compor com a Sueli? Pode ser? De nossa conta e risco. Vamos nos lançar. Vivendo perigosamente. Quem disse que trabalho filosófico não é uma highway assim? Entendeu? Bem-vindos à Rota 66, gente. Vamos nessa. Cadê cadê o meu... Suelen, me dá a mãozinha aí também, tá, querida? Tá bom, estou acompanhando aqui tá também. Está toda aquecida. Me dá a mãozinha aí, tá bom, meu bem? Tá bom. Bom, então vamos nessa. Vamos compartilhar. Bom, eu fiz essa aproximação do 28 e 29, tá, gente? Hoje, então eu vou compor com vocês aquilo que teve relevo para mim. O que mais me destacou desses 2 parágrafos é que tem, assim, uma certa ordenação, né? Um tanto quanto perigosa, né? Porque a gente pode correr, alguém está entrando, tem que abrir, peraí. Então, a gente pode ter a ilusão categorial, né? Ele vai mostrar relevos, né, da presença do ser no mundo. Isso a gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? Eu vou até compor agora com uma coisa que eu li essa semana. Toda quarta-feira eu leio seminários de Zolicon, e ontem eu li assim, de que isso mexeu muito comigo, de que
a compreensão do ser não tem causalidade como tem na psicanálise. Entendeu? Não é categorial. Ele chama a psicanálise de um neocantismo do homem, né? No sentido de estabelecer categorias do sujeito, com as suas patologias, né? E que a abordagem do ser e tempo, né, da Science Analysis, não é causal, tá, gente? A gente tá todo mergulhado em relação de causa e efeito, né? E essa descrição do vivido não é causal. Eu vou demorar uns 3 anos para elaborar essa frase. Eu estou compartilhando com vocês. E digo que o seminário de Zolicon são pautas, né? Não é um texto contínuo. É pauta do que eles discutiram nos encontros deles em Zolicon, em vários lugares do mundo até, né? Em torno de 1965, o ano que eu nasci. Então, assim, eu fico acompanhando o... Fernando, só para te interromper rapidinho, eu fiquei sabendo pelo Marco Casanova, que é um tradutor do Heidegger, ele vai traduzir uma versão dos seminários que tem 900 páginas. Gente do céu! Vamos fazer 5 anos de grupo de estudo só do seminário? É 5 anos de grupo, vai sair esse ano, gente, vai começar no segundo semestre. Porque o seminário, gente, eu recomendo, eu estou descobrindo seminários, eles são pautas, não é um texto contínuo, mas às vezes um parágrafo desse tamanhozinho tira o chão da gente, é uma coisa fantástica, assim. Uma coisa fantástica. Agora, então ele vai mostrar o evento do seminário, não a pauta, né? Muito bom. Muito bom. Por isso que é bom o nosso grupo, que a gente fica atualizado. Bom, dentro desse contexto, gente, o capítulo 28 parágrafo 28 vai preparar essa questão de uma certa situação do serem, para depois sinalizar certas figuras que ele vai apresentar no 29, principalmente, né? E sinalizando uma ordem do livro que ele vai avançar posteriormente, tá? Quando nós nos encontrarmos depois do feriado, tá, gente? Semana que vem é feriado, né? A gente não vai ter encontro, lamentavelmente. Bom, então deixa eu ver o que eu consigo evocar agora, né? Então, existe essa questão do serem como tal, que seria uma presença mais originária, né? Que é, de alguma forma, o que ele vai abordar aqui. O que seria essa presença originária, esse ser no mundo, em articulação com outras articulações, remissões essenciais, ou seja, outras figuras essenciais dessa manifestação do ser no mundo, as quais seriam, por exemplo, o ser junto ao mundo, que é em ocupação, né? O ser com, que é a preocupação, e o ser próprio, que é esse quem, né? Então aí haveria os 4 relevos essenciais, eu diria, não tem essa palavra aqui, mas é como eu tento compreender as dimensões do ser, essas dimensões, né, de um ser no mundo, propriamente dito, originário, interarticulado com o ser em ocupação, em preocupação, e esse ser próprio, quem, né, que se interroga, né? Entendo que esse ser próprio é um ser em estado de interrogação. Esse ser próprio que é esse quem, né? Que a gente não sabe quem a gente é. Ele precisa entender isso, não se iluda com o nome que te deram. Isso é uma presença. Desqualifique o seu próprio nome. Com isso, talvez você se libere para ter contato com a sua presença, tá? Na articulação do que ele está denominando uma certa ontologia fundamental, né? Então, entenda, gente, eu acho que tudo aquilo que a gente estudou hoje, estudou até agora sobre os pressupostos do ser, né? Toda essa situação do ser no tempo e no espaço, né? Veio de alguma forma ser um colchão, né? Desse horizonte no qual ele vai mostrar essas ontologias fundamentais. Digo e repito, gente, cuidado para não achar que são categorias, tá? Acho que são dimensões do ser, né? Como é que a gente, desse lançamento, né? A gente tem que tomar cuidado para não categorizar, né? E aí ele coloca, justamente no 28, alguns cuidados que a gente precisa ter. Não é uma questão de interioridade, porque a gente tem a tendência, como psicólogo, muitos de nós aqui somos psicólogos, e a gente tem o erro de, às vezes, considerar o que está sendo colocado aqui como um fato psíquico, como um elemento da nossa interioridade. Não.
É o sujeito dado no mundo. Essa que é a dimensão de toda a ontologia fundamental do Heidegger. E que, embora, isso que eu acho interessante na página 185, ele coloca assim, ele vai dizer que, embora existam vários derivativos e multiformas, né, do ser, existiriam elementos constitutivos, características ontológicas constitutivas, né? Eu vou até parar para pensar um pouco aqui. Características ontológicas constitutivas. Existem elementos constitutivos no ser, né? Sem que isso seja categorizado. Como é que a gente dá conta disso, né? Porque a gente, desde o pré-primário, a gente é acostumado a dizer que o azul é azul, o amarelo é amarelo, o vermelho é vermelho. Né? E a gente categoriza, a gente é educado. O pensamento ocidental, em geral, é um pensamento categorizado, né? Categorizante. Como é que a gente pode entender estruturas constitutivas do ser sem esse cartesianismo que nos contamina, né? E ele dá o nome a esse fenômeno de igualdade originária, né? Na medida em que há uma base primordial a partir da única e simples, a partir da qual a proveniência de tudo, né? Então, há um esforço, né, nesse sentido de mostrar as dimensões constitutivas do ser, e a gente tem que tomar cuidado para não categorizar e, ao mesmo tempo, não perder a pluralidade da expressividade de cada ser. Né? A minha humanidade comunica com a de vocês. Né? Nesse sentido, existem estruturas. Né? Isso me lembra um pouco o Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty ele fala que existem invariantes do ser. Né? Mas isso ele fala a partir do corpo, não está falando a partir do ser. Fala que, por exemplo, tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça no alto, né? Isso determina a nossa percepção. Está falando de corpo, né? Estruturas invariantes. O tema que ele fala é estruturas invariantes, né? No próprio corpo, né? E alguém está entrando, um momentinho. Deixa eu abrir. Alguém entrou, e aí eu retorno para o slide. Bom. Isso nos leva a uma concepção de um ser em que difere dessa interioridade. Não é propriedade de um sujeito simplesmente dado, é um ser dado no mundo. Obviamente, em algum momento, não estou falando, não acho que seja nesses parágrafos, ele vai fazer a relação com o ser com, né, que a gente já viu, inclusive na aula anterior. Aula não, no encontro anterior. Enfim. Obviamente, essa dimensão mundana ele nunca perde de vista, né? E vamos ver. A presença é o ser deste entre, né? Esse interstício, né, gente? Não está essa palavra aqui, né? Mas como é que a gente dá conta de se pensar um ser em e com no mundo, né? É muito mobilizador, né, gente? Entender que a gente é esse entre, né? Existe esse intervalo da presença. Né? Que se correlaciona com o que ele chama dessa abertura essencial, né? Essa abertura desses elementos característicos constitutivos do ser, né? Esses parágrafos são muito desafiantes, porque a gente vem de parágrafos anteriores, onde eles são muito arrebatadores, né? Agora, esses 2 parágrafos, ele mostra estruturas constitutivas. A gente tem que... Ele já estava acostumado com o arrebatamento, que a gente perde o chão, de repente vem ele falando de estruturas constitutivas do ser. Como eu sempre reafirmo, cuidado para a gente não categorizar. Né? Esse tema do pré da presença, né? Como a estrutura constitutiva, né? São elementos pré-téticos, são elementos... são essências, ele falou a questão essencial, né? Estruturas essenciais, né? No ser, no mundo, né? Nós estamos falando de uma metafísica, né? Que remete ao aqui e lá. Eu gostaria até que o pessoal desenvolvesse mais o aqui e lá, tá? Eu já vi que no chat tem pessoal que se atentou para esse item. Eu gostaria que na nossa partilha o pessoal refletisse sobre o aqui e lá, né? Tem um ponto que eu só pontuei, eu fiquei mais interessado na exposição no humor do outro parágrafo. Né?
aqui e lá. Né? Aqui relacionado a um eu aqui, né? Que sempre se compreende a partir de um lá. Né? Como é que a gente dá conta desse taoísmo que não é taoísmo ao mesmo tempo, né, gente? A gente tem que ter um cuidado quando a gente faz, a gente lê livros como o Tal da Física, que eles mostram que a propositura taoísta é uma outra raiz, né? Embora a gente possa fazer analogias, né? Analogia sem a gente reduzir, que é uma outra experiência, que é o mesmo, é isso que acho que Leary Heidegger, de pensar como com muita generosidade, a gente faz referência a budismo, a taoísmo, né? Entender que existe um elemento constitutivo essencial entre as culturas, mas que a história dessa apreensão fenomênica culturalmente é outra, né, gente? Como é que a gente dá conta dessa ponte que não é coincidência? E esse aqui que se remete ao lado. Espacialidade existencial da presença, que não é uma questão métrica. É um espaço de presença, né, gente? Isso a gente já tem trabalhado nos capítulos anteriores da espacialidade, então nunca mais acho que a gente vai medir a nossa altura ou o nosso comprimento nos espaços, né? A gente vai, mesmo os entes, né? Mesmo os objetos, até os objetos que nos cercam, a gente acaba tendo uma outra sensibilidade, né? O lá é a determinação daquilo que vem ao encontro dentro do mundo. Por isso esse entre, né? Esse entre o aqui e o lá. O aqui da presença, né? Que também ao mesmo tempo se constitui no lá no lá que é esse dentro do mundo, né? Aí a gente vive esses maravilhosos nós da nossa consciência, e essas frases nos provocam, porque existe um entre onde a gente se constitui, nesse quiasma, né? Eu estou até extrapolando aqui, não está no texto. Esse interstício, esse quiasma, onde a presença acontece, né? Isso nos leva a considerar isso que é assim, é de tirar esse campo de constituição do homem como esclarecido. Né? Aí a gente tem que, né, segurar o coração, muitas emoções, né, bicho? Né? O homem, o ser, né, como esse espaço, essa presença do esclarecido, né, como um elemento constitutivo enquanto lumen natural do homem. Entendeu? Esse campo do esclarecido. Só vou demorar também alguns anos, algumas encarnações para encarnar isso. Ser esclarecido significa estar em si mesmo iluminado como ser no mundo. Não através de um outro ente, mas de tal maneira que ele mesmo seja claridade. Ele mesmo seja claridade nesse entre. Né? Então não é questão assim de dentro de um positivismo você medir essa claridade ou até focar espacialmente ou mesmo temporalmente dentro do tempo do relógio, né? Mas esse estar em si mesmo, acessível na luz e inacessível no escuro. Né? E também de uma luminosidade que a gente também não é uma luz dos fótons, né? Uma clareira, né? Esse espaço dessa apresentação. Né? Então, acho que isso move esse lumen natural do homem. Né? Assim, mesmo que a gente não seja iluminado nos termos orientais, existe esse lumen, né? E que, inclusive, é apropriado pelo capitalismo. Aí já estou dando umas derivadas. Né? Reduzido energeticamente com a potência de trabalho. Né? Quanto depositário de força, né? Que não é por outro ente, mas é nesse entre. Né? Esse entre do aqui, entre o aqui e o lá. Né? Então, isso já... E aí ele vai colocar na página 187 uma ordenação no final da página, na qual ele vai abordar várias faces, né, desse serem, né,
falando sobre a disposição, sobre o temor, sobre a compreensão e interpretação, né? Presença, discurso e linguagem, que a gente vai ver dos parágrafos 29 até ao 34. Então, esse é que entra a força desse parágrafo 28, que ao mesmo tempo que ele tem uma propositura de apresentar esses elementos constitutivos do ser. Gente, alguém tá com o microfone aberto. Obrigado. E, ao mesmo tempo, tem o lado ordenador do desenvolvimento do livro, né? E aí a gente se volta para o parágrafo 29, que é o segundo parágrafo, vai da página 188 até a 194, que é a presença como disposição. Agora que eu estou assim, co-facilitando com a Suelen, né? A coisa que eu ia observar, né, até pegando preliminarmente, né, a gente fala desse humor, acho que esse humor a gente tem que relacionar com esse lumen natural. Embora o humor ele seja uma oscilação, esse parágrafo me fez lembrar uma frase de uma amiga minha, que ela teve 2 filhos. Ela falou que quando saiu da barriga dela os 2 filhos, no primeiro momento ela já tinha mais ou menos uma percepção dessa afetuosidade, porque esse capítulo também fala de afeto e sentimento, né? Que esse lumen, né, que era esse bebê recém-nascido, já poderia já pré-estabelecer com ela, né? Já meio que, ao ver a criança a primeira vez, já percebia, ela inclusive que é fenomenóloga, psicóloga fenomenóloga, né? Ela disse que já percebia a presença desse novo ser nesse entre com ela, né? Entendeu? Acho que esse humor tem a ver ao mesmo tempo, assim, eu posso até interrogando com vocês, né? Embora ele mesmo fale dessa oscilação dos humores que podem se deteriorar e se transformar, né? Ou seja, essa instabilidade dos humores, né? Mas ele estabelece o humor também relacionado a esse ser aberto ao ente, né? Então, eu acho que tem, de alguma forma, uma certa, ao mesmo tempo, um viés, um certo tipo de transbordamento, né? Quando uma pessoa se manifesta no mundo enquanto presença, né? Presença que vem do mundo, né? Originária no mundo, né? Ao mesmo tempo, ela já estabelece um humor, né? Um certo, aqui, como é que diz, certo, não é relance, certa cintilância, né? Desse lumen, né? Uma certa vibração, né? Dentro dessas oscilações desse humor, né? Nesse sentido de um ser, de um humor que revela como alguém está e se torna, né? E tem até uma historicidade nesse humor, né? Que caracteriza mais ou menos uma certa vibração do sujeito, né? Embora vibração seja uma palavra que pode ser um tanto quanto físico-química, né? Mas tem a ver o que ele está falando, esse humor enquanto abertura ausente, né? Enquanto expressividade do que é e tem de ser, né? Assim como esse momento onde o ser se mostra, né? O humor faz parte desse mostrar-se, né? Essa relação de se presentificar, né, em cada momento, né? Dessa atualização da presença, né? Tem a ver com o fato de ser, né? De estar lançado, né? De estar aberto, né? Tem a ver com essa facticidade, né? Então, eu acho que isso até nos provoca uma recomendação no sentido da gente estar atento a esse humor, né? Porque obviamente tem coisas que são transitórias, né? Mas que tem uma cintilância, né? A ver com essa claridade do sujeito no mundo, né? E aí, olha, aí ele vai falar, para a gente até entender isso, né? No fim do parágrafo do meio da 180, ele vai reportar isso no sentido da facticidade, né? Facticidade é essa presença, né, gente? Estar no mundo é uma facticidade, né? Que essa facticidade não é de um ser simplesmente dado, mas um caráter ontológico da presença assumido na existência. Então tem um caráter nisso, né?
ele diz, embora desde o início reprimido, porque a gente está lançando, a gente é quase uma contingência a gente nascer, né, gente? Uma acidentalidade também no nascimento, né? Não tem nada límpido, né? Nascer é uma coisa opaca, né? Opaca, ao mesmo tempo, é a possibilidade da gente manifestar esse lume, né? Da gente, desde que nasce, está manifestando esse lume, né? Justamente esse lume, reforçando esse lume no sentido desse estar lançado, esse humor de estar lançado, aberto na disposição da presença, né? Compreendendo a facticidade como ser e ter de ser. Né? Existe ao mesmo tempo que há um devir, há um dever, né? Porque, né, como diz o filósofo Lulu Santos, né, eu não pedi para nascer, né? Do ponto de vista existencial, né? Ou como diz a filósofa Itali, eu quero voltar invisível para dentro da barriga da minha mãe, não dá, tem uma música que fala. É muito bom ter esses filósofos de suporte da MPB. Né? Então, estar aí como algo inescapável, né? Enquanto experiência existencial. Né? Por isso o humor também tem essa dimensão ontológica, não é só uma variação, uma oscilação. E aí tá, valorizar o humor, valorizar essa disposição como uma recomendação. E isso tem a ver com o fim da 190. Isso tem a ver com a disposição, né? Ao mesmo tempo que eu falo de humor, é uma disposição do ser para o mundo, né? Um poder ser e um estar sendo, né? E aí, no último parágrafo da 190, tem um itálico ali que ele coloca: a disposição abre a presença em seu estar lançado, e na maior parte das vezes, e antes de tudo, segundo um modo de um desvio que se esquiva, gente. A presença ela não é algo dado, algo objetivado. A vida por si só é uma linha de fuga, né? Eu acho que eu entendo isso, entendeu? Sem uma cintilância que está meio que escorrendo, escapando, né? O Loponti fala que a presença, a gente escorre no mundo. Não existe um elemento de linha de fuga do ponto de vista ontológico, de uma esquiva, de um desvio. Então fiquem tranquilos, pessoal, nós somos desviantes, tá? Ontologicamente. Se alguém aí apontar o dedo para a gente, ficar apontando as nossas singularidades, digam-se, não, somos desviantes ontológicos, tá? Falem para o governo atual que não tem problema, todos nós nessa sala somos desviantes ontológicos. Não tem problema nenhum. Né? Que segundo Heidegger, nós somos, a gente está sempre se esquivando de qualquer certeza, né? Agora imagina todos os seres do mundo se constituindo entre e no movimento de esquiva. Imagina isso coletivamente, né? Como é que a gente pode compreender as massas, né? A partir daí, sem uma visão unitária ou quantitativa, né? É sempre coletivos que estão em constante estado de esquiva e de desvio e de fuga, né? Por isso a disposição está bem longe da simples constatação de um estado de alma. Não é você categorizar a alma e os humores. É isso que ele está querendo dizer. Né? Isso nos leva justamente a refletir sobre essa dimensão experiencial, vivencial, desse humor que nos abre para uma dimensão originária. É o elemento de abertura de uma dimensão originária. Tá? Enfim, eu acho isso, nesse sentido, eu acho uma preciosidade esse parágrafo, né? Porque ele ontologiza o que a gente é educado a vulgarizar como humor. Né? Como, acordei disposto. Não é que você acordou disposto. Teu ser foi lançado no mundo num movimento de esquiva, que o teu humor é esse lumen, né? Enquanto expressão da tua presença. Né? E não se remete a algo psíquico, gente. Não tem espaço para psicologia em Heidegger, a não ser para desconstruir. Isso é toda a fenomenologia, tá, queridos colegas ou futuros colegas? Né? Se a gente está aqui é porque a gente intui que existe alguma coisa muito limitadora no reino da psicologia. Né? A psicologia clássica. Né? E eu acho, aí eu coloco um elemento que eu sinto, né?
nesse nosso encontro, que eu estou vendo que a cada parágrafo, né, é uma outra, justamente a compreensão do ser. Né? É isso que ele vai colocar até nessas últimas páginas. Né? Não é nessas últimas páginas, não estou confundindo com o que eu li do seminário de Zolicon. Ele está criticando o fundo causalista da psicanálise e vai dizer que só as ontologias, né, que se preocupam com a compreensão do ser. Ao invés de categorizar o ser em unidades que você pode colocar num DSM, por exemplo. Né? Então, a questão é compreender o ser, né? Que é essa propositura da ontologia do Heidegger. Né? Já falamos aqui da esquiva. Estar no mundo é se esquivar, né? Porque não existe coincidência da gente com o mundo quando a gente nasce, né? A gente já é uma estranheza, né? E ao mesmo tempo é um lumen, né? O lumen, aliás, ao mesmo tempo, o lumen provoca essa esquiva. Aí ele vai até ousar, assim, falar do mau humor, né? Vamos pensar as pessoas que estão cristalizadas nesse mau humor, ele vai dizer que é uma presença cega para si mesmo. Acho que aí a gente pode até tematizar o que é isso, né? Depois, né, ao dialogarmos. Né? O mundo da ocupação se vela, né? Acho que deve ter uma absorção muito grande, né? Velado, né? Velado no sentido... Velar é no sentido de predominar, talvez. Se alguém puder pesquisar no dicionário o que é o sentido de velar. Velar tem muitos sentidos, né? Velar o corpo, né? Velar de colocar véu. De colocar véu. Por isso que o que Heidegger usa é a verdade como aletheia, porque você desvela. De encobrir, né? De encobrir. Ah, que interessante, gente. Valeu. Muito bom. A circunvisão da ocupação se descaminha, né? Eu acho que a gente destrilha na circunvisão, né? A gente fica no emaranhado, né? Amarrado. Tem gente que está atolada, escravizada nas ocupações. Né? Submersa nas ocupações, né? Então... E aí ele fala dessas 3 aberturas, que depois eu vou deixar para o encontro aqui para a gente conversar, né? Que é o estar lançado, ser no mundo em sua totalidade, abertura prévia do mundo que pertence ao serem, também constituída de disposição, disposição como elemento constitutivo do ser, né, gente? É isso que eu acho muito interessante. Não é só um estado provisório, acordei de mau humor, acordei com a pá virada, acordei com depressão, né? Ou se justificando por certos ciclos biológicos que tanto homens como mulheres têm. Mulheres têm as TPMs que são explícitas, os homens têm ciclos de hormônios muito mais ocultos. Acho que é muito trágico para o homem, que ainda a mulher ela tem essa visibilidade, né? Da menstruação, da TPM, ou, né, dos ciclos, né? O homem ele é muito mais mascarado, muito mais velado, né? Como se não tivesse, né? Mas tem. E aí tem uma página preciosa que a gente vai ter que ficar lendo uns 10 anos, que é de 193 a 194, no qual ele faz uma genealogia dos afetos e sentimentos. Isso é para nós da psicologia, para a gente que trabalha a genealogia da psicologia, ele vai se reportar a Aristóteles, né, gente? Para dizer que nos exercícios de retórica, a retórica não é só uma prática, uma técnica, mas é um movimento da pessoa se lançar-se em público, né? Estabelecer-se entre, né? O sujeito e o público, criando um campo de afetos e sentimentos. Vai ser reportar Aristóteles. Depois ele vai falar de Scheller, instigado por Santo Agostinho, gente. E Pascal, entendeu? Olha, cada parágrafo aqui, eu acho que são um mestrado e doutorado aqui, né? Para a gente tentar dominar o que ele está querendo dizer nessas interfaces. Né? Sobre as várias genealogias dos afetos e sentimentos, fazendo a genealogia em relação a representações, a interesses, né? Que são certos enunciados que esses filósofos falaram sobre a questão do afeto e sentimento, e que isso, de alguma forma, vai ser sistematizado de uma maneira mais categórica na psicologia, né?
É isso que ele está tentando desconstruir. Né? E como elemento-chave para essa desconstrução, né, de fato, é pegar aquilo que é afeto e sentimento categorizado, ele vai colocar como disposição e humor do ponto de vista ontológico, né? Como algo que tem a ver com a abertura originária do ser no mundo. Né? E já assim, fazendo um preâmbulo do parágrafo 30, que é sobre o temor. Certo, gente? Então, agradeço a oportunidade de, compondo com a Suelen, ter feito essa fala, assim, sem preparo, mas entre nós. Né? E aí agora da gente compor junto, né? Meio pleonasmo, mas é compor junto mesmo. Guilherme já levantou a mão. Monitoria, se vocês puderem fazer a lista das Eu, como falas. sempre, muito apressado. Mas é que hoje eu tenho que ir embora mais cedo mesmo. Gente, para mim, a parte mais importante desses parágrafos é o fato que Heidegger coloca o humor como a primordial da interação do mundo. Ele pega a lógica, o raciocínio, faz uma cesta, fala assim, não, você está sempre em uma disposição afetiva lidando com o mundo. Esse primórdio de tudo aquilo que foi descartado pelo iluminismo, pela filosofia ocidental. Razão vem depois. E mesmo essa razão, ela é movida por afetos. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho aqui também. Primeiramente, quero pedir desculpa por ter confundido aí os parágrafos que eu deveria falar. Mas entrando um pouquinho no que o Fernando trouxe, o que me chamou a atenção foi justamente também esse ponto do humor, mas já orientado como muitas vezes por outras abordagens, ou até mesmo pelo nosso conceito de psicologizar tudo, tido como algo que é do homem. Estou me sentindo deprimido, estou me sentindo triste por mim mesmo. E não, essa questão de estar no mundo, lançado ao mundo, interação com ele todo o tempo. E acho que, nesse sentido, quando os parágrafos apontam para isso, nos faz pensar também nesse sentido de estar com o outro não é apenas estar, como posso dizer, vivendo com, é estar sendo afetado, mesmo que de um modo distanciado, nessa realidade objetiva, mas no lá, né? No que eu estou distante nessa realidade objetiva, mas participo desse mundo, sinto a angústia desse mundo e estou lançada a ele. Bom, Sueli. Então, gente, esse tema do humor é muito central, né, gente? Quem quer compor? Eu não vim trazer nada de novo, mas eu só consegui entender o entre, Fernando, na tua fala. Eu grifei, coloquei ponto de interrogação, que entre que ele está falando. Agora, em Heidegger, né? E como tudo, as coisas se dão, né? Você só tem que tentar estar aberto àquilo que vai se mostrar. Então, eu só consegui entender o entre nessa aula. E aí eu achei interessante, que vem logo depois do entre, ele colocar que, olha, para você entender, porque a gente está aqui na análise fenomenológica do ser, evita a fragmentação, porque é interessante pensar que esse livro é de 27, nós estamos estudando um livro de quase 100 anos, se eu não errei na matemática. Mas pensa que louco!
Eu ainda vejo toda vez um contraponto àquela ideia firme que estava naquele momento de ciência natural, de a verdade que pode simplesmente ser a verdade que é verdade só quando é provada, é observada, né? E ele vem, olha aqui, ó, como é que é? É decisivo evitar previamente a fragmentação do fenômeno. O que eu entendi? Olha o fenômeno como um todo. E aí, outra coisa que eu só entendi a partir da tua fala também, Fernando, porque o parágrafo que ele coloca aqui do de sua presença, eu tive que, entre aspas, traduzir pro do Dasein, né? Para minha cabeça fazer mais efeito, né? Então, porque o do Dasein é o aí do ser aí. E justamente o que é o aí, então? É o aqui, fica é o entre, o aqui e lá. Isso para mim foi demais. E o que é o Dasein? Se não o aí, se não essa clareira que está aí dentro de todas as suas possibilidades, que ele, como clareira, as possibilidades deixam e fazem vir, não é isso? Que ele usa essa expressão bastante. E acho assim, uma genialidade para a época, porque eu tenho conceitos, entendo conceitos de outros livros muito mais fáceis que tentaram destrinchar o Ser e Tempo, como a Critelli, como a Ida, como a Sapienza. E aí agora eu estou lendo Heidegger, né? E pegando um livro que em 27 isso deve ter sido uma revolução. Como nos deixa de boca aberta até hoje. Em parágrafos que você fala, cara, como é que esse cara pensou isso na década de 20 ainda? Não estava nem no 30, estava no 20. E eu achei muito interessante, muito rico. E aí ele colocando essas questões que constituem o Dasein, e adorei o ponto do Guilherme, quando ele colocou, olha, e na contramão, ele coloca como o humor, que é um elemento constitutivo do Dasein, que pode fazer com que ele, Dasein, se diminua ou aumente como clareira. E aí a gente entraria nas questões mais restritivas, né? A gente entra nas psicopatologias. Entendi um pouco assim. E aí a gente vai entrar na presença como disposição, que ele coloca aqui como o estado de humor da disposição constitui existencialmente a abertura mundana da presença. É incrível, né? E aí ele busca Agostinho, busca Pascal. O cara é bom, né, gente? Um trabalho danado ler Heidegger, mas o cara é bom, né? Quando você entende, você fala, caraca. E aí, como você falou, Fernando, cada parágrafo uma tese de doutorado que ele defende, né? Mas é tão inteligente, eu acho tão inteligente que, mesmo assim, nenhum parágrafo ele fecha, e sim ele abre. Porque ele não fica pegando na sua mãozinha, ó, pensa assim do jeito que eu quero. Não, ele permite, eu acho que isso é arte, ele permite que você voe nos parágrafos. Entre, né? Eu acho isso incrível, incrível, incrível. E vai entrar como o medo, como modo de disposição, mas aí ele coloca essa questão que... Eu não sei se ele falou no 29, eu já não me lembro mais. Mas o ser, como ser tocado, né, o Dasein como ser tocado, acho que foi no 28, no 27, desculpa, não vou comentar. Mas é basicamente isso. E ele vai entrar na questão do medo, e ele fala assim, não, o medo, é porque algo sem medo se tornou ameaçador. E aí ele brinca muito com a questão, eu enxergo, da figura fundo, né? Você, na verdade, só pode ser sozinho porque você é ser com. Não tem como você ser sozinho se você não for primeiramente ser relação. E aí são os modos de ser com, né, que ele tá e coloca aqui, é muito incrível. Bom, gente, era isso. Oi, gente, eu já vou inaugurar o compor aqui, que o balanço é assim, não vamos perder o gancho para uma fala fazer lista, né? Então eu vou compor com a Tati, né?
Então, gente, a gente precisa entender que a gente que tem alguma proximidade nos contextos filosóficos, a gente escuta muito falar de quiasma, de intervalo, de interstício, e às vezes a gente ilusoriamente acha que isso são termos que foi o Deleuze, que o Guattari que inventaram, eles se apropriaram e redimensionaram na esquizoanálise deles. Mas essa questão do entre, do intervalo, do interstício, do quiasma, né, são termos fenomenológicos, entendeu? Recomendo, se você quiser entender a aventura desse entre, no sentido pré-ontológico, leia o Visível e Invisível do Merleau-Ponty, que ele vai descrever a pré-ontologia. Não está falando de... é a pré-presença. É a dobra, ele fala de dobra, são termos que depois o Deleuze se apropria em outra dimensão. É a dobra do visível com o invisível, entendeu? A gente não está nem falando de presença. Entendeu? É um manuscrito pós-mortem dele, mas que é assim também, é uma viagem, que está falando da dobra do visível com o invisível. Entendeu? Então, esse enunciado dos intervalos, dos interstícios, né, dos quiasmas, né, isso está mais ou menos esparramado nas ontologias, entendeu? Aí dá para entender. É do mundo e é um entre, tem uma fuga, um desvão. É um desvão, a vida como desvão, e que desse desvão brota um lúmen, né? Irradia um lúmen, né? E um lúmen destrambelhado, né? Porque é uma coisa acidentada, né? Uma coisa, né? Nós somos todos acidentados e desviantes, gente. Eu vou sair muito feliz hoje. Entendeu? Mais uma vez eu confirmei que eu sou um desvio, gente. Um desvio que vem do encontro com os outros desvios, gente. Nossa, como isso é liberador, gente. Gente, eu não ia saber isso lendo sozinho. Eu vou levar, gente. Os desviantes. Vamos montar um grupo de desencontros, um grupo de desvios. Vamos mudar o título para o ano que vem? Os desviantes humanistas. E aí, gente? Esse é o momento do to play, gente. Vamos jogar. Vamos lançar. Pensei que meu desvio era histórico, meu desvio é ontológico, gente. Que coisa fascinante hoje. Coisa fascinante. E as implicações que tem isso na psiquiatria, né? Quando, numa sociedade capitalista que desqualifica o humor e se preocupa só com a produção, né? Produção em série, investimento da energia, da força produtiva. Né? O humor ontológico, você tem empatia com o sujeito na fabricação em série, na fábrica, como é que está o entre dele com o mundo do ponto de vista da sua radiância ontológica, né? Tem que produzir 8 horas por dia. Né? Isso inevitável. Como há uma desqualificação societária, social do humor, né? Com certeza, em algum momento, isso vai patologizar. Né? E, infelizmente, se a gente não está tendo essa formação, em nossas áreas da saúde, sejam elas quais forem, a gente vai quantificar isso e vai tentar controlar isso com controladores de humor bioquímico, né? Ou então com psicoterapêuticas normalizadoras, né? Esse é o drama genealógico de todos os saberes psis, gente. Nenhum de nós aqui da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, nós não estamos fora dessa história. Né? Isso daí não é... solidariamente, eu estou relevando essa genealogia que a sociedade contemporânea coisifica o humor como se fosse como se o ser humano fosse uma tigela, um pote que tem um humor ácido, tem um humor doce, e que aí precisa fazer uma dose bioquímica. Né? E a questão é ontológica, né? E para atingir a ontologia tem que fazer uma crítica do capitalismo, né?
Existe espaço para isso nas nossas clínicas, nas nossas universidades. Entendeu? Eu estou me colocando, eu estou falando para o entre com todo mundo junto misturado, entendeu? Como é que a gente repensa uma validação do humor enquanto expressão ontológica? Isso dá um tema de mestrado, doutorado, e dá um tema de atuação, principalmente de reinvenção ética, né? Porque senão também vira mais um produtivismo. Né? É uma questão, uma ética. O humor, ele é ontológico, ele não é uma lâmpada acesa ou apagada, né? Isso é para a gente pensar enquanto colegas, tá, gente? Estou falando aqui, todo mundo está crescendo junto. Né? Estou falando nosso entre do encontro, né? Guilherme? Vou só compor rapidinho aqui, porque eu tenho que sair, né? É muito... É algo que eu sempre penso, mas a psicologia, ela é a ciência normalizadora, normativa por excelência. Nós somos postos no mundo para consertar pessoas, né? E ditamos o que é o normal para as pessoas normal, sabe? É duplamente o conserto, né? Você diz o que é o modo normal de se pôr no mundo e você conserta as pessoas por esse modo normal de pôr no mundo, né? E isso e ela se difere muito da psiquiatria, por exemplo, porque a psiquiatria ela tem o histórico de ser para lidar com transtornos mais graves, distúrbios mais complicados, mas a psicologia ela pode ser aplicada em pessoas ditas produtivas, né? Por isso ela tem esse papel que nós temos que tomar muito cuidado. E para encerrar com essa questão do desvio, né? O quanto que isso aparece em Heidegger como o fato de que todos os momentos nós nos vemos como seres com uma identidade concreta. Por isso que é difícil ver o desvio, né? Que ontologicamente nós somos desviantes, né? Não existe uma norma propriamente dita, dada a priori, de como nós temos que ser. Mas isso é muito pesado para a existência, né? Por isso nós queremos ser algo fixo, para dar conta de viver a vida no dia a dia. Caso senão a gente entrava em crise a cada 2 instantes. Tem que entender que você é responsável pelo seu passado, pelo seu futuro e pelo seu presente. E o que isso significa dentro do mundo, no qual você está sempre em relação com os outros e com as outras coisas. E também tem que dar o seu próprio significado e sentido, que você não pode controlar e muito menos saber objetivamente o que está acontecendo com ele. Porque nós não temos a capacidade de objetivar outro design. É só isso, gente. Tchau. Fantástico, Guilherme. Peraí, Guilherme, só um momentinho. Semana que vem a gente tem um feriado, depois são 3 parágrafos você, é isso, Guilherme? 3, o 30, 31 e 32. Tá certo, gente? 30, 31, 32. Depois do feriado, a gente vai ter 2 semanas para ler com calma 3 parágrafos, tá? Gente, calma, que é meu último parágrafo de Heidegger. Vocês não vão mais ouvir minha voz em Heidegger depois da próxima semana. Isso aí, Guilherme. Tchau, Até gente. mais. Oi, Tati. Achei. Oi, eu queria compor com o Guilherme nessa questão, mas por isso que Heidegger, não psicólogo, entra na questão da pré-ocupação, que é a substitutiva e a antecipatória. E na antecipatória, a substitutiva é quando você quebra as pernas do outro, né? E não deixa o outro ser, né? Você vai ser o que eu quero, né? Mas na antecipatória, esse cuidado que ele coloca aqui, que eu acho extremamente ético e interessante, apesar de não ser fácil, porque o ser humano, mesmo enquanto psicólogo, está o tempo inteiro ali, sempre se regulando por si, né? Então, é um exercício constante de você, nessa preocupação antecipatória, deixar o outro ser na liberdade dele, né? Do que ele quiser ser e como ser. Essa é uma questão. Uma outra questão, aí já indo para o humor, voltando para o humor e compondo com a tua fala, a gente acha que o humor a gente controla, e o Heidegger lá, ele já colocou assim, olha, o humor
coloca o Dasein, a presença, diante desse seu aí, desse seu pré, o qual se lhe impõe como enigma inexorável. Enigma. Não despreze, ele coloca, do ponto de vista ontológico existencial, não tem nenhuma razão para se desprezar a evidência da disposição, ou seja, a evidência do humor, comparando-a com a certeza apodítica de um conhecimento teórico acerca do que é simplesmente dado. Olha o que ele fala do irracional. Também não é menos falso abrigar esses fenômenos no âmbito do irracional, porque o que é o irracional? O irracionalismo, enquanto outro lado do racionalismo, fala apenas estrabicamente daquilo para o que o racionalismo é cego. É incrível! Ele não fala de forma pejorativa, ele só fala fenomenologicamente. Acho isso lindo. E aí ele continua lindo, que uma presença, de fato, que um Dasein, de fato possa, deva e tenha de se assenhorar do humor através do saber e da vontade, pode, em certas possibilidades da existência, significar uma primazia da vontade e do conhecimento. Beleza, você quer ali dominar e tal, o teu humor, né? Estou entendendo assim, me corrija se eu estiver errado. Vai, né? Agora, isso, porém, e aí eu faço um link naquele filme Loucura de Amor. Se vocês não viram, vejam que é show, Netflix. Isso, porém, não deve levar à negação ontológica do humor enquanto modo de ser originário da presença. Ou seja, do Dasein, é dele, é constitutivo. Nesse modo de ser, ela abre para si mesma antes de qualquer conhecimento e vontade e para além de seus alcances de abertura. Ademais, nunca nos tornamos senhores do humor sem humor, mas sempre a partir de um humor contrário. A disposição abre a presença em seu estar lançado e, na maior parte das vezes, e antes de tudo, segundo um modo de desvio que você já tinha falado, de que se esquiva. Mas aí, fazendo esse link do humor e do filme Loucura de Amor, é justamente aquela questão do: você tá triste? Tá com depressão? Não, fica bem. Que história é essa? Não, gente. Vamos animar, você vai conseguir melhorar. Tenho certeza que tá faltando força de vontade. Até o Alexandre pode falar isso, que ele deve ver. Tipo, se chega uma mãe com um filho, um marido com mulher... Não, doutor, ela não tá... Essa fala, ela destrói o ser, né? Porque eu costumo dizer o contrário para os meus pacientes, porque todo mundo tem uma expectativa e as suas projeções e tudo mais, quer que a pessoa se divirta para ficar bem. A pior coisa do mundo é você estar deprimido e ir para um lugar onde as pessoas estão se divertindo, porque você se sente incapaz de sentir o que as outras estão sentindo. E aí a pessoa fica pior. Então, de cara, eu já falo para a pessoa, se fosse você, eu ia para um quarto escuro e ficava chorando o tempo todo. Porque combina mais, né? Uma pessoa deprimida combina com um lugar escuro, um lugar que a pessoa está quietinha, pensando na vida, e não naquele lugar que ela está se distraindo, se divertindo. Porque, pelo menos, ela não vai se sentir culpada. Sim, ela vai se sentir mais, inclusive, mais acolhida naquele lugar. É como se ela estivesse curtindo a fossa. Eu acho que o termo curtir a fossa é muito legal, porque assim, você tem que extrair aquilo, sentir de fato aquilo que você está passando, né? E não fingir que não está acontecendo nada. Porque é esquiva. Aí é esquiva. O fugir não está acontecendo. Então, por isso que o pessoal fala, não despreza uma angústia, pelo amor de Deus. O Kierkegaard falava isso, que assim, existe um ponto de virada, um ponto muito bom de quem fica deprimido. Que a depressão pode ser você conseguir enxergar o que está acontecendo. Né? E não necessariamente ficar com o humor deprimido, mas pode também ter o humor deprimido, mas você fica mal com aquilo que você está vivendo. Então, isso seria até meio que normal, né? Natural. Por exemplo, se uma pessoa fica de luto e fica alegre e feliz, morreu meu pai hoje, e eu saio comemorando, não é muito... Tá meio estranho. Agora, todo mundo quer que a gente não chore, não pode chorar? Pelo amor de Deus, agora que é hora de chorar, né? Então, as pessoas acabam confundindo, e existe esse modelo do normal aí,
que na realidade não tem nada de normal, né? O normal é a gente reagir de acordo com o que a gente sente. Não tem nada de modelo, porque Dasein é único. E a psiquiatria e as ciências, elas não só normatizam, mas elas categorizam, classificam, né? Põe lá diferentes subtipos ainda. Isso é complicado, porque isso é uma classificação, ela é baseada numa média, numa falsa medianidade ainda, porque na realidade cada um pode ter uma coisa que nunca ninguém teve. Né? Exatamente. Exatamente. Era isso. Suelen? Eu queria comentar só de forma breve, nessa parte que o Alexandre falou, sobre estar depressivo, sobre estar mais feliz e viver o seu momento, o que está sentindo e tudo mais, me fez lembrar esse trecho que a gente leu sobre a abertura, né? Que o Dasein é a sua abertura. Então, nesse sentido, eu acho que também é assim, se eu sou a minha abertura, também é a forma do que emana de mim, da forma com que eu vou me relacionar com o mundo. Se eu estou me sentindo triste por essa interação, como é dada essa relação fenomênica, como que eu vou mostrar para o mundo algo que eu não estou, algo que eu estou aprendendo dele, algo que eu estou trocando com ele e não faz parte de mim, porque agora essa parte de mim tá triste. Então, como que eu vou, de alguma forma, dispersar algo que não está fazendo parte do que é de mim, para tentar mostrar para o mundo algo que é cobrado socialmente, é uma disponibilidade que está sempre aí batendo na nossa porta e faz com que muitas das vezes a gente encubra esse nosso lado, que a gente não traga a luz para coisas que nos colocam indisponível para essa abertura, de estar, como eu posso dizer, sendo fiel a si mesmo, sendo fiel ao que sentimos, ao que queremos, e entrando nesse sentido da aparência, do que eu vou colocar como impróprio a mim e o que eu vou encobrir como sendo próprio a mim. Acho que é mais ou menos isso. Então, gente, acho que hoje foi um dia, né? Obrigado, Suelen, obrigado a todos os estúdios, né? Mas deve ser horrível a gente ter uma profissão na qual a gente reproduz categorizações, né? Deve ser horrível, né? Tem colegas que têm áreas que são só técnicas, né, gente? Isso quando a gente não se compara ao que a gente está vendo ali, né? Então, tem alguma coisa que reverbera na gente, né? Quando a gente não se enxerga no outro ainda. Quando a gente me enxerga no outro é que eu fico, puta, mas qual será que é a minha categoria? E aquela coisa, aquela libido de categorizar, né, gente? Ou a libido de ficar interpretando o outro. Interpretacionismo também é categorial, não se iludam. Né? É até mais dobrado, assim, mais complicado do que uma técnica. A técnica de sorrir, a técnica de ser feliz, vai para a festa. Né? Enfim, eu acho muito liberador a gente estar aqui reforçando a nossa possibilidade de vida, de compreensão do ser, né, gente? Eu acho que isso tem o sentido de uma ascese nossa da gente reforçar essa possibilidade ética através do encontro, né? Se não tiver mais alguém para conversar, a gente vai finalizando. Lembrando que tem possibilidade da gente, se o pessoal quiser aproveitar essas 2 semanas para fazer aquele subgrupo de rever os parágrafos, entendeu? Pode ser uma oportunidade, né? Embora a semana que vem seja curta, né? O Alexandre, eu acho que até se disponibilizou. Mas alguém se juntou contigo, Alexandre? Não, então, o pessoal passou o questionário, agora eu não sei qual que é o resultado do questionário aí, né? Ah, tá. Então, assim, a partir do questionário a gente vai pensar estratégias, é isso? Então tá. Porque tinha a questão dos parágrafos, né? Por exemplo, eu não sei, o parágrafo 30, 31, o Guilherme vai apresentar, né? A gente poderia talvez fazer junto, né? Eu posso até perguntar para ele se qual é o interesse, porque seriam 3 parágrafos que tem a ver, os 3. Nós estamos falando sobre o mesmo assunto ainda, né? Sim.
Então, essa coisa do ser do mundo, da presença, está presente ainda nas nossas conversas. Então, Alexandre, você trouxe um elemento prático que é assim, eu acho difícil a gente ter uma longevidência de todos os parágrafos, né? A gente já tem que parar. É, difícil. Mas, agora, assim, daqui a 15 dias vai ter 3 parágrafos. Lá no WhatsApp, as pessoas vão conversando e fazendo combinações, entendeu? Tá bom. Né? Pode ser mais prático do que parar, para ver parágrafo. Sim. Né? Fazer junto, talvez, né? Então fica uma coisa mais dinâmica, também fica legal, até porque as leituras de cada um podem ser diferentes também, né? A gente tem visões, isso é importante, a gente falar sobre o mesmo assunto, sobre olhares diferentes, né? Então, acho que a gente vai compartilhando os olhares pelo WhatsApp para definir as facilitações, certo? Então é isso, gente, vou finalizar a gravação agora. Os alunos do TCC... Fernando, eu tenho algumas questões práticas, rapidinho, só para falar. Tá. Pois não, uma coisa é... Calma, vou pegar aqui que eu já esqueci, porque eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa também. Achei. A gente tinha uma proposta de abrir uma tabela aberta a interações para sistematizar alguns conceitos, como se fosse um dicionário do grupo. Então, a gente queria saber o que o grupo acha. E uma outra questão, que também é perguntando para o grupo, a gente estava pensando em fechar as respostas do balanço na quinta que vem, para a gente poder também sistematizar as nossas respostas e informações. Então, são essas 2 perguntas. Eu acho que, não sei, gente, acho que são criatividades, acho que é fantástico. Alguém quer? A Marcela colocou aqui no chat, adorei a ideia do dicionário. É um dicionário meio afetivo, né? Porque não é que nem o glossário do Heidegger, né? É o nosso afeto, né? Maravilhoso, Michele falou. Patrícia também acha ótima a ideia. Legal. Então, se ninguém for contra, né? E se vocês acharem que vai funcionar, a gente pode criar até quinta que vem também. A gente cria uma tabela no Excel do Google e aí a gente compartilha um link pelo grupo do WhatsApp que vai estar aberto para edições. Então, a gente pensou em alguns campos da tabela, a gente cria esses campos, mas se alguém pensar em algum outro campo, vai ficar aberto e vai ser para todo mundo mexer, então, sem hierarquias. Até compondo contigo, Karen, eu acho que até o Márcio já tinha feito uma tabela dos encontros informais, né, do aquecimento 2021, né? Então, a gente também podia deixar um prazo para fechar essa tabela, sugestões, para depois no coletivo a gente selecionar, né? Porque acho que a gente vai ter 8 semanas, depois que acaba o projeto de extensão, para quem ainda não está a par, né? Acaba o projeto de extensão, mas a galera quer continuar antes de começar 2022, o projeto 2022, né? A gente vai ter umas 8 semanas para ler artigos, textos. Como eu acho que a partir de julho eu já vou começar a elaborar o projeto 2022, tá? Demora, gente, demora. Unifesp, não é fácil. Então, com 6 meses de antecedência, acho razoável. Unifesp, se soubesse quando escrever minha biografia, não vai sobrar pedra sobre pedra na Unifesp. Né? Mas, enfim, então a gente já pode pensar, vamos pensando pode ser, digamos, até fim de julho, tá, gente? Ou até fim de junho, acho que é razoável, 4 semanas a gente pensar textos e artigos para a gente compor um mosaico para fechar as 8 semanas do projeto, do Aquece 2022. Tá bom. Aquece 2022. Legal? Lê? Eu quero sugerir as mini corporeidades do Orlandi. E eu sou o monstro que vos fala do Preciado. A gente, né? Enfim, quero sugerir esses 2, mas é claro que a gente vai compor coletivamente. Somos 40, 50 online, né? Se cada um trouxer 2, a gente vai ter bastante
A gente vai marcar um encontro só para a gente montar, às 8. O nosso concurso de Miss. As 8 Misses finalistas. Certo, pessoal? Vai sobrar uns 40 para os próximos 4, 5 anos, né? Que a gente agora vai ler o seminário de Zolicon, 900 páginas. Tem também o Ser e o Nada do Sartre. Então, acho que tem uns 15 anos aí pela frente. Então, não voltarão oportunidades. Então é isso, gente. Vou acabar a gravação. Obrigado pela presença de todos, todas e todos. Bom feriado. Daqui a 15 dias a gente retorna, tá? Abração! Saudade!